E aí, pessoal, vamos direto ao ponto? Bem-vindos a mais uma análise visual por aqui. Hoje, a gente tem uma daquelas jornadas fascinantes pela frente. Vamos explorar o contraste absoluto entre a nossa visão de mundo caótica, totalmente movida pelo ego humano, e aquela lógica elegante, super silenciosa da astrofísica. Sério, a gente vai viajar desde a mecânica alucinante dos buracos negros até a forma como a nossa mente tenta, muitas vezes de um jeito quase trágico, se sentir especial no universo. E tudo isso, claro, fundamentado em dados científicos puros, física quântica e análise comportamental. É uma verdadeira quebra de paradigma sobre o nosso lugar no cosmos. Vamos lá? Para dar o pontapé inicial, deem uma olhada nessa citação. Ela já estabelece perfeitamente a escala gigantesca com a qual a gente está lidando hoje. A mente humana tem essa mania de ver a destruição como um fim absoluto, né? Mas, numa escala universal, a morte de uma estrela ou a voracidade de um buraco negro não são tragédias de forma alguma. É pura física. O universo opera sob leis de conservação onde literalmente nada é desperdiçado. Manter essa ideia em mente é crucial porque a mesma imensidão que cria galáxias inteiras é a mesma que, ironicamente, reduz os nossos problemas do dia a dia a quase nada. Parte 1. O metabolismo do multiverso. Aqui, a gente presencia uma redefinição total do que é uma singularidade. Sabe aquela ideia clássica de pensar num buraco negro só como um ralo infinito onde a matéria é esmagada e simplesmente some? Esquece isso. Teorias mais avançadas, que veem o universo como membranas em camadas, propõem algo espetacular. A singularidade pode, na verdade, atuar como uma interface. Pensa numa válvula osmótica, ou até um ponto de solda multiversal entre diferentes membranas do espaço-tempo. Isso significa que esses pontos de densidade infinita podem servir como conexões de verdade, transferindo energia de um universo que está sob extrema pressão para criar um novo universo de bolso. É um equilíbrio termodinâmico absurdo operando num nível muito além da nossa própria dimensão. E esse esquema ilustra brilhantemente a ideia da reciclagem perpétua. O universo funciona como um sistema perfeitamente eficiente. A matéria entra como detritos, tipo sistemas solares antigos, poeira cósmica, estrelas mortas. Aí tudo isso passa pelo que a gente pode chamar de processador cósmico, que é a singularidade. E no fim das contas, essa matéria não é perdida. Ela é devolvida na forma de energia pura, luz e jatos relativísticos incrivelmente poderosos que podem até desencadear a formação de novas estrelas em galáxias vizinhas. A palavra desperdício simplesmente não existe no vocabulário mecânico do cosmos. Mas aí vem a grande sacada, o paradoxo da informação. Se a singularidade é uma ponte e nada é destruído, o que acontece com a informação de tudo que cai lá dentro? Bem, de acordo com teorias que unem o princípio holográfico e a física quântica, a informação sobrevive através da entropia de entrelaçamento. É como se fosse uma conexão quântica inquebrável que preserva os dados originais. E olha que loucura! Isso abre uma possibilidade quase inacreditável. Os buracos negros poderiam funcionar como imensas antenas transceptoras. Se uma civilização em outro universo quisesse enviar uma mensagem, eles não usariam ondas de rádio normais. Eles codificariam os dados em matemática pura ou geometria fractal, embutidos na própria matéria absorvida. A gente poderia estar literalmente olhando para mensagens interdimensionais escondidas nas casas decimais das nossas próprias constantes físicas. Parte 2. A ilusão do zodíaco. Apenas 12. Parem um segundo para pensar no absurdo desse número. A gente tem cerca de 8 bilhões de pessoas na Terra, cada uma carregando a estrutura mais complexa conhecida em todo o universo dentro do crânio, a rede neural do cérebro humano. Mesmo assim, uma parte gigantesca da humanidade se submete voluntariamente a sistemas como a astrologia tradicional. As pessoas tentam espremer toda essa infinita complexidade biológica e quântica em apenas 12 categorias pré-fabricadas. A psicologia explica muito bem isso através do efeito Barnum, que é aquela nossa tendência de ler descrições super vagas e genéricas e pensar, nossa, isso descreve exatamente quem eu sou. No fundo, é a pura produção em massa da personalidade. Dá uma olhada nesse contraste. De um lado, a gente tem a narrativa do horóscopo, dizendo que a posição ilusória de Marte deixou o pessoal irritado hoje. Do outro lado, a gente tem a poética, porém totalmente factual realidade da ciência.
A nucleossíntese estelar prova pra gente que os átomos de ferro que estão correndo no nosso sangue neste exato momento só puderam ser formados através de uma explosão termonuclear no coração de uma estrela massiva agonizante, bilhões de anos atrás. A gente não precisa de misticismo barato para se sentir conectado ao universo. A grande verdade é que nós somos o universo, manifestado de forma orgânica. E a física pura desmonta essa influência astrológica na hora. A lei da gravitação universal de Newton mostra pra gente que a força gravitacional cai com o quadrado da distância. Ou seja, no momento do nascimento, o médico obstetra ou qualquer pessoa da equipe médica ali na sala exerce uma atração gravitacional mensuravelmente maior sobre aquele bebê do que um planeta gigantesco como Júpiter, que está a centenas de milhões de quilômetros de distância. O universo simplesmente não pausa sua mecânica majestosa por conveniência humana. Seção 3. A constelação da lógica. Então, em vez de deixar previsões genéricas nos dizerem quem somos, o prisma do chanceler nos ensina como pensar. Vamos olhar esses vértices construídos em cima de realidades celestiais. Castor e Pollux lembram a gente de nunca aceitar a primeira camada da realidade. O que parece ser só um pontinho de luz é, na verdade, um sistema super caótico de 6 estrelas interagindo. Betelgeuse, que está prestes a explodir, é a personificação da entropia, um lembrete pesado de que o tempo é o recurso mais escasso que existe e não deve ser desperdiçado com superficialidades. Antares exige aquele foco analítico para diferenciar a luz verdadeira de uma estrela do brilho falso de Marte. E lá no sul, Mia Placidus traz a serenidade e a estabilidade essenciais para processar dados com a mente calma. Isso aqui sim é um mapa para o intelecto, não para o ego. 4. Cérebro savante e entropia social. Essa parte é incrível. O ponto crucial aqui é o cérebro savante, explicado pela teoria da compensação hemisférica. Em cérebros neurotípicos, a gente gasta uma quantidade massiva de energia no hemisfério esquerdo, criando abstrações, filtros sociais e linguagem, tudo isso só para tentar simplificar o mundo. Agora, na síndrome de Savant, se esse lado esquerdo é inibido, o hemisfério direito se hiperdesenvolve para compensar. E o resultado? Uma capacidade fenomenal de processar a realidade, de ver a memória concreta e a matemática em sua forma mais crua, sem todo aquele peso exaustivo das normas sociais. É a eficiência intelectual extrema, operando quase sem nenhuma perda de dados. Isso traz a gente direto para uma dura crítica social. A sociedade moderna gasta uma quantidade astronômica de tempo e de recursos com a tal da ostentação. Do ponto de vista puramente físico e evolutivo, isso é a mais pura entropia social, é o desperdício absoluto. A gente pega o talento e os recursos naturais do planeta e converte tudo isso em sinais vazios de virtude e de um status superficial que, sejamos sinceros, não contribuem absolutamente nada para a sobrevivência a longo prazo ou para o avanço científico da nossa espécie. É muito ruído social impedindo o avanço real. Essa lista ilustra brilhantemente a nossa necessidade urgente de perspectiva. A nossa estrela, o Sol, que a gente reverencia como colossal, é só uma anã amarela. Uma supergigante como a UY Scuti engoliria a órbita de Saturno sem o menor esforço. Compreender essa escala é perceber que todos os conflitos diários baseados no ego são literalmente batalhas microscópicas por um grão de poeira cósmica flutuando no vazio. Eliminar essa camada de ruído social e focar de verdade em projetos científicos colaborativos não é só uma escolha de estilo de vida, é um imperativo de sobrevivência para a espécie no longo prazo. E por fim, 5. A verdadeira face de Gêmeos. 0. De uns 15 a 18 planetas confirmados que a humanidade identificou orbitando as estrelas lá na área da constelação de Gêmeos, sabem quantos têm características parecidas com a Terra, sendo rochosos e numa zona habitável? 0. Nenhum. O cosmos não é um berçário quentinho e amigável feito sob medida para a humanidade. Ele é extremamente hostil e totalmente indiferente aos nossos desejos. Basta olhar para as maravilhas caóticas que a gente realmente encontra por lá. Peguem o Pollux B, por exemplo, um gigante gasoso massivo que, de algum jeito bizarro e inexplicável, conseguiu sobreviver à fase mortal de expansão da própria estrela-mãe. Ou o HTP-20b, um planeta do tamanho de Júpiter, mas com uma densidade tão colossal que a astrofísica atual soa frio só de tentar explicar como ele se formou.
E claro, o campo gravitacional de pesadelo que deve existir ao redor de Castor, com 6 estrelas interagindo ao mesmo tempo. O universo é, na verdade, um laboratório brutal e fascinante de extremos físicos. A realidade de uma morte estelar e da gravidade anômala supera de longe qualquer previsão genérica sobre traços de personalidade. Então a gente chega ao fim da nossa exploração conceitual de hoje. E diante de todas essas evidências, a pergunta principal fica ecoando. A humanidade vai continuar se escondendo na mediocridade desse pensamento focado só no ego, ou a gente vai finalmente ter coragem de abraçar a complexidade assustadora e o silêncio majestoso do cosmos? O caminho da ciência pode não oferecer aquelas soluções mágicas e super confortáveis, mas oferece algo infinitamente mais valioso, a verdade imensa da qual a gente faz parte. Fica essa reflexão para todo mundo, um grande abraço e a gente se vê na próxima análise visual.